Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua. A Lua está lá em Escorpião. Olhou aí para Vênus em Peixes agora de manhã. Pode aquela preguicinha, né, de levantar e tal. Ao mesmo tempo, às vezes a gente fica meio à mercê de sensações, de sentimentos. Não sei você, mas para mim, às vezes quando eu acordo assim, parece que vai misturando um pouco aquele lugar de dormir com aquele lugar de acordar. E às vezes é meio estranhão. E aí, depois disso, a Lua vai olhar o Sol. Quando a Lua olha o Sol por quadratura, há uma mudança, né? É o que marca uma mudança na fase da Lua. Como você sabe, a Lua, as fases da Lua têm a ver com a relação dela com o Sol, que é o quanto que ela aparece no céu. Então, hoje começa a Lua minguante oficialmente. Se você quiser saber mais sobre isso, cola lá no meu podcast Céu da Semana. É só entrar lá na Deezer e procurar Céu da Semana, que eu vou estar me alongando aí, mas de qualquer maneira é uma semana de introspecção, né? A Lua está minguando, então é como se a gente volta pra gente, a gente ouve mais o nosso mundo interno, a gente ouve mais os sentimentos, a gente fica mais, sabe assim, com a gente, pá, sem inventar muita moda. Depois dessa quadratura, isso falando hoje, né? A Lua ainda faz uma quadratura com Saturno, a Saturno que está lá nos últimos graus de Aquário. Então, assim, é um dia arrastado, é um dia com alguns desafios e tal. Então, assim, tenta se manter na tranquilidade, tenta se manter bem, assim, e vai seguindo. Depois à noite melhora um pouco. A Lua, na verdade, melhora muito quando a Lua chega em Sagitário, muda toda essa configuração aí, isso já vai ser umas 10 da noite. E até lá, assim, vai mantendo, sabe? Faz aquela cara de normalidade, como me ensinou uma vez uma amiga. Então é isso, gente. Bom, como já estamos na lua minguante, pode encomendar o seu jogo da lunação, que é um jogo que eu faço a cada vez que muda a lunação. A lunação vai mudar, se eu não me engano, já não lembro mais se é segunda ou domingo, mas eu vou falar disso mais vezes. Quando a lua encontrar o sol em Peixes, começaremos a lunação de Peixes. Tá bom? Amanhã eu falo mais sobre isso. E hoje vamos de traço tarô. Um conselho para nós. Xararam. A temperança, justamente. É um dia da gente ficar, sabe? Se temperando e tal, cuidando da gente. Às vezes a gente tá muito voltado para os acontecimentos de fora e isso nos desestabiliza. A justiça dá uma ordem aqui nisso e tal. Vamos ver o que temos aqui. E a torre, eu não acredito, gente. Todo dia agora eu tiro a torre. Ave. Então parece assim, né? Que é um dia para a gente se equilibrar, para a gente organizar as nossas ideias, para a gente ser racional. E assim, e o que caiu da estrutura caiu, sabe? Dá uma impressão, essas duas cartas aqui, elas são tão diferentes da torre, que é quase assim, olha, vai levando apesar das torres, assim, porque é isso, assim, vai se acalmando e vendo o que dá para fazer. Às vezes me dá uma impressão nessa coisa de saindo todo dia a torre, de também a gente ficar menos tenso com os problemas, com as coisas que não são legais, né? As coisas que não dão certo de alguma maneira, as coisas que eram de um jeito e daí não podem mais ficar desse jeito. Dá uma impressão até, se a gente for olhar o jogo daqui para cá, né? De algo que se desestrutura e aí se organiza e a gente vai se acalmando, a gente vai lidando. Outro dia saiu, não era exatamente essas cartas, mas era um pouco essa ideia da gente entender que tem um tempo para a gente se organizar dentro de nós, né? Mas certamente essa é uma carta que fala para a gente deixar para trás o que já, se a gente já pulou aqui da estrutura, então assim, que a gente fique num outro ponto, né? Que a gente fique em outro lugar. Agora a estrutura talvez não seja tão importante que nem a própria pessoa, ou seja, eu, você, nós. Então é um pouco isso, esse conselho, da gente ir se equilibrando, ir se organizando e saber que torres existirão ou que se a gente saiu aí de uma estrutura de torre, que tudo bem,
sabe? Estamos vivos aqui, estamos em pé, estamos sentados, estamos organizando a nossa vida. Então eu acho que vem um pouco nesse sentido, assim, da gente ir se equilibrando, assim, não querer imaginar que a vida vai ser sempre linear, porque não vai. Tá certo? Um beijo, bom dia.